Ah, Já comecei lá no Facebook. Vamos ver se vai. Vamos ver se a gente ó, já eu tô até mexendo para ver entrou. se ele travou. Aham. Ah, Facebook está, o Justiceiro está ao vivo. Nós já estamos ao vivo, Priscila. Começando agora, né? Então, vamos lá, começando. Tivemos um Vamos lá. problema, tivemos um problema técnico, mas nós conseguimos resolver, né? Eu espero que Então, sim. isso, vamos com certeza. Né? É difícil, essa questão de mexer com tecnologia não é fácil, né? Como eu estava falando com a Priscila, justamente porque nós somos empurrados nessa direção agora. A gente está pegando aí o ônibus andando, né? O ônibus está andando e a gente está correndo atrás dele para tentar subir. E isso tanto como Exatamente. professor, como nós mesmos, como pessoas, né? Então a gente está aí tentando, vamos se organizar devagar, que daí a gente consegue. Tivemos alguns problemas, mas já conseguimos superar, isso que é o melhor. Então, aí agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão dos pais, né? De como que a gente recebe os pais agora nesse momento que é tão diferente, nesse momento que é tão único, na verdade, que nunca isso aconteceu, tá? Como eu vi o Leandro Carnal falando numa palestra, numa live que ele fez, parecido com isso ocorreu só em 1918. Então ele falou, não tem ninguém vivo para contar o que acontece, contar como que vai ser e nem nada. Então a gente tem que cada vez mais tentando superar isso. Então hoje a convidada de hoje, né, a Priscila, é um prazer ter a Priscila aqui, é uma pessoa que eu admiro muito, admiro o trabalho que ela faz, tá bom? E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que é esse acolhimento que se faz aos pais por nós professores para nesse momento de pandemia, nesse momento de ensino remoto. Então eu vou deixar a Priscila se apresentar um pouquinho, tá, Priscila? Então é um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, Paulo. Estou super feliz com o convite. Tenho acompanhado o seu trabalho, eu gosto muito. E eu acho que é super pertinente a gente falar sobre isso nesse momento. Eu sou Priscila, trabalho na rede pública, sou pedagoga, já trabalho com anos de alfabetização há mais ou menos uns 4 anos. Participei de vários projetos ligados à alfabetização e tenho acompanhado também os professores, né, os que participaram comigo do grupo de estudos, que sempre me chamam para conversar e a gente tem essa troca das dificuldades que todo mundo tem passado nesse momento. Isso. Legal, então. Então, ó, é uma história toda que nós temos aí, né? É uma história toda que os professores estão vivenciando agora, que nós estamos vivenciando. Como eu falei, nós Sim. fomos empurrados a essa situação, então vamos tentar lidar com ela da melhor forma possível. A gente sabe que não é Fomos, fácil, não é verdade? fomos A gente todos sabe pegos que de surpresa, né? exato, Eu todo mundo foi pego elaborei, de surpresa. eu tinha feito uma pequena linha do tempo falando sobre como nós iniciamos o ano, né? Os professores Aham. assumiram suas salas, fizeram os diagnósticos com os seus alunos, montaram os seus planejamentos, acreditando que seria um ano normal. Nós faríamos, né, as nossas práticas da maneira que nós aprendemos, estamos acostumados, e infelizmente, bem no início desse trabalho, surge essa questão da pandemia. E aí ficamos afastados, os alunos também, e de repente vamos voltar. Mas vamos voltar como? Né? Fazendo o nosso trabalho de que maneira? E aí nós entendemos que seria 90% a participação das famílias, dos pais. Então nós temos que ter um olhar agora diferenciado, que esse planejamento ele não pode ser voltado apenas para o aluno, professor e aluno. Nós agora temos um terceiro elemento que precisa funcionar dentro disso que nós planejamos.
Exatamente. Agora a gente tem que tentar manter um equilíbrio entre Sim, professores, alunos e a família mais do que nunca. Porque essa sim, participação da família agora, ela vem com tudo. Essa participação da família, hoje, ela é mais do que necessária, esse acompanhamento que se tem. ela é essencial. Isso. Então, eu vou Essencial. pedir para você, Priscila, comentar com a gente um pouquinho, falar uma coisa, assim, bem sucinta sobre o que é alfabetização, para que os pais não fiquem inseguros nesse momento, de uma forma mais geral, né, do que é alfabetização, como que isso se dá. Nós sabemos que dentro da sala de aula ela ocorre de uma maneira, né, com a interação e mediação do professor, e em casa, como que isso pode acontecer? Então, vamos lá, de uma forma mais sucinta, o que é alfabetização? Assim, em poucas palavras, né, para que todo mundo possa entender, a alfabetização é o processo que inicia a criança nesse mundo da leitura e da escrita. Né? É a porta que se abre para que a criança comece a entender o sistema de escrita. E na escola, ela se dá de uma maneira que nós temos toda uma preparação para fazer isso, e em casa ela vai acontecer também, não é impossível. Ah, mas um pai nunca vai conseguir alfabetizar uma criança. Vai. Só que ele vai ter que ter um pouco mais de calma, diminuir um pouco as expectativas, que nós, quando iniciamos a nossa carreira, quando a gente começa, pela primeira vez, entra numa sala de aula, nós também chegamos carregados de expectativas. A gente acha que vai começar a aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade, nos cursos, nas formações, e já vamos ter um retorno imediato. E não, cada criança responde de uma maneira. Algumas já no primeiro momento já conseguem, né, compreender e ganhar uma certa autonomia na realização das atividades, e outras não. Outras, você tem que estar sempre mudando as estratégias, a maneira de chegar naquela criança. E aí o pai precisa diminuir um pouco as expectativas também, porque vai acontecer, mas no tempo da criança. Exatamente. Então, o importante é que os pais tenham isso, né, essa calma, essa tranquilidade, que esse processo ele vai acontecer, mas ele vai acontecer de uma forma diferente agora, né? Isso não é para Sim, sempre. Daqui a pouco, né, as aulas voltam, vão ser retomadas as aulas presenciais. Então, são novas formas que a gente está vivendo, tanto para aprender como para interagir, não é verdade? E a gente vai tentar sim. buscar estratégias para poder minimizar esse impacto. Opa, acho que a Priscila caiu, mas já que ela retorna. Para minimizar esse impacto na aprendizagem das crianças, justamente para poder preservar essa rotina da família, preservar essa rotina da criança, fazer um alinhamento entre a rotina dos dois. Então, essa questão de alfabetização para os pais, a gente tem que pensar muito, porque é preciso que eles se sintam seguros e saibam que os professores estão ali para poder ajudá-los, não é verdade? Com certeza. Essa segurança o professor precisa passar para o pai. O professor precisa ter uma flexibilidade. Quando ele vai enviar essas atividades, ele precisa ter esse olhar, como o pai vai realizar em casa com essa criança, e sempre procurar passar uma calma, uma tranquilidade. Não exigir coisas impossíveis, entender que é um momento de diversidade para todo mundo, não é só para nós na escola, e trabalhar dentro do possível, expectativas possíveis. Exatamente. Então, agora eu queria ver com você, para você dar uma claridade para a gente, uma clareza maior, em relação a qual é a importância agora dessa interação. Porque dentro de sala de aula nós temos a interação entre professores e alunos, entre os colegas, as crianças. Agora, como que fica a interação dos professores com os alunos nesse momento de distanciamento e como que pode se dar a interação dos pais com os alunos nesse momento para poder eles se sentirem mais tranquilos na hora de realizar algum tipo de atividade. Então, graças a Deus, né, tudo isso tem acontecido num momento em que nós temos muito acesso às tecnologias. Elas estão. Olha, a gente não conseguiu fazer essa live aqui pelo computador, mas a gente está fazendo pelo celular. Então, a gente tem outras opções para trabalhar. Então,
tem que usar essas tecnologias a nosso favor e a favor das famílias. Então, se não é possível os encontros presenciais, tentar, de alguma forma, marcar com esses pais os momentos de interação pelas plataformas, os vídeos, utilizar o WhatsApp, mas sempre se manter por perto. Sempre que enviar uma atividade, enviar também ali um vídeo ou uma explicação, chamar esses pais num grupo de WhatsApp, conversar com eles, mostrar que você está sempre disponível, acessível, né? Estabelecer com eles sim os combinados, a gente tem um horário de trabalho, não dá para ficar disponível 24 horas por dia, mas ter isso estabelecido, uma rotina com eles. Eu vou falar sobre a minha prática, tá, Paulo? Sou professora de primeiro ano, trabalho numa sala de alfabetização e o que eu tenho procurado fazer com os meus pais. Então, com os pais dos meus alunos, na verdade. Sempre que eu envio as atividades, eu já procuro mandar uma explicação via WhatsApp. Eu fiz um grupo, montei um grupo de WhatsApp, onde eu tenho acompanhado tanto as famílias quanto os alunos, e eu tenho mantido a comunicação ali com eles. E quando tem alguma dúvida, eles me mandam no privado, e eu respondo essa dúvida para aquele pai, mas logo em seguida eu já mando isso no grupo de novo, porque pode ser uma pergunta coletiva, claro, a gente não expõe as pessoas, não olha, mas eu procuro entender que aquilo não é uma dúvida só daquela família, que outras pessoas têm também essas dúvidas. E tenho procurado também, para manter a interação com os alunos, e até os alunos entre os irmãos, as pessoas dentro da família, para substituir o que seria os agrupamentos com os colegas na sala, eu mandei o alfabeto móvel, tenho mandado jogos que eles podem participar com alguém em casa, não precisa fazer exatamente sozinho. E é isso mesmo, atividades sempre possíveis de serem realizadas, usando o que as famílias já têm em casa. Exatamente, isso é importante a gente lembrar, porque a interação da criança nessa fase de alfabetização, ela é muito importante. Então, ele precisa estar interagindo com pessoas, ele precisa estar interagindo com diversos grupos sociais, e precisa interagir também, nessa fase de alfabetização, com a escrita, né? Tem que ser inserida essa criança no meio nesse meio escrito, nesse meio letrado. Então, a gente pode perceber agora como que essa pandemia, né, como que essa situação toda acaba aproximando os pais mais da aprendizagem da criança. Então, quem sabe, quando retornar às aulas presenciais, esses pais comecem a participar mais, porque a gente não sabe o que pode vir para frente, a gente não sabe o futuro, né? Então, essas atividades que são feitas em casa, de formas, vamos dizer assim, que é mais informal, né? Já que os pais não são especialistas. Então, agora, essa interação que se tem entre professor e pai é muito importante, né? Só que tem uma coisa... Vai lá, pode falar. Por isso que é muito importante. Quando você vai sugerir um vídeo para que as crianças assistam, ou vai sugerir uma leitura, mas esse livro a gente encontra na internet, ok. Sempre mandar o link para que essa pessoa possa ter acesso, porque a gente acha que é muito simples, entra no Google e acha. É para nós que fazemos isso constantemente, nós estamos acostumados no planejamento das nossas aulas, pesquisar, procurar. Para a pessoa que não tem essa habilidade, o quanto mais você puder facilitar esse caminho, né, você mandar, porque aí você tem a certeza que todo mundo vai acessar o mesmo conteúdo, a mesma coisa. Então, quando você vai... Eu trabalhei agora em ciências, o ciclo da água, você vai mandar para a criança, já manda tudo prontinho, que é para o pai ter a facilidade de encontrar e saber exatamente do que você está falando. Exatamente. Então, a gente tem até uma colocação aí da Fátima, né? Que ela é de Guaratinguetá, mas ela não sabe como é que está funcionando aqui. Né? A gente está explicando mais ou menos como funciona aqui. E lá, né, os pais sentem que é impossível repassar atividade para os filhos. Então, quando a gente vai repassar atividades, no caso, dessa questão, como a Priscila falou, trabalhar de uma forma, com uma linguagem mais clara e que permite que todos tenham esse acesso. Usar uma linguagem mais simples, não precisa usar uma linguagem mais elaborada,
né? Então, é pensar exatamente em coisas práticas que vão conseguir ser realizadas pelas crianças com uma certa autonomia e com os pais com uma orientação deles, não é verdade? Isso. Até porque a gente precisa lembrar sempre que nós vamos voltar, né? Essas crianças vão voltar para a escola. E aí, a criança, ela é muito preocupada, ela fica, né, pensando. Então, imagine o que vai acontecer se você começar a elaborar atividades que só uma parte dos seus alunos conseguem fazer, que só uma parte das famílias tenham acesso. Quando essa criança voltar e elas começarem a conversar entre elas, vai começar a surgir aquela preocupação do eu não fiz. Essa atividade eu não sei, eu não fiz. A minha mãe não conseguiu acessar. Isso vai despertar na criança uma angústia, que é o que a gente precisa evitar. Né? O pós-pandemia, a gente precisa pensar muito nisso também. Não é só esse momento que está acontecendo. A gente precisa entender as consequências disso na vida dessa criança a longo prazo. Exatamente. Então, essa questão de trabalhar esse emocional agora, trabalhar esse emocional para depois também, e quando eles retornarem, a gente está sempre pensando em situações, em ações que efetivem esse trabalho, né? Que garantam esse trabalho, validem esse trabalho que foi realizado durante esse período remoto. Né? Uma outra questão que surge em relação à questão de alfabetização em casa é como que os pais conseguem lidar com esses registros escritos que as crianças têm, né? Os pais não são especialistas. E que sugestão que a gente pode dar para eles para poder estar trabalhando e acalmando o coraçãozinho deles? Porque pai de primeiro ano, eu trabalhei no primeiro ano durante muito tempo. Pai de primeiro ano é um pai ansioso, né? São pais ansiosos que ficam naquela expectativa de que o filho aprenda a escrever logo e que ele não escreve direito. Então, a gente sabe que os registros mudam muito das crianças. Como que os pais lidam com esse sentimento agora, essa expectativa agora? Então, aí entra novamente o trabalho do professor, porque o pai vai enviando esses registros e nós é que vamos fazendo a leitura disso, vamos dizer assim. E nós é que temos que acalmar o pai, dizer, pai, existem as fases de escrita. É lógico, você não vai conseguir ensinar para o pai aquilo que você aprendeu na faculdade num período grande, o que são as fases de escrita. Mas eu já fazia isso nas minhas reuniões de pais, sabe? Sempre quando eu ia recebê-los na minha sala, eu já deixava na lousa, anotado ali as hipóteses para eles, e resumidamente eu explicava cada uma delas, porque quando ele recebia aquele boletim da criança, a fase de escrita em que cada criança estava vinha descrito. Silábico alfabético. O que é silábico alfabético? O pai não sabe. Então, nessa pequena conversa que eu fazia com eles na sala, eu já explicava previamente, então quando ele lia aquilo, ele já entendia que fase a criança estava. Agora, a gente precisa acompanhar esses registros, os pais vão enviando para a gente essas atividades, e a gente vai acalmando, pai, perfeito, ele está dentro do esperado, ele está avançando. A gente tem que entender que às vezes a criança não muda de fase, mas ela avançou dentro da fase que ela estava, e levar em consideração tudo que está acontecendo no contexto. Porque então, não dá para... Oi. Então pode falar, pode continuar. Não, entender tudo que está acontecendo no contexto, que realmente isso vai acontecer de forma mais lenta. Ele acontece, mas de uma forma mais devagar mesmo. A Fátima colocou aqui para a gente também que, mas no caso também de crianças carentes que não têm acesso, né, à internet, como que faz? Então daí a gente parte da seguinte pergunta: que sugestão que a gente pode dar para os pais, né, para os pais e para os professores, agora na verdade, né, para poder estar elaborando atividades de acordo com o contexto de cada criança, levando em conta que a gente encontra diferentes situações dentro de cada comunidade ou dentro da própria comunidade que a gente trabalha. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, o que eu adotei na minha turma foram realmente as atividades extras. Além das que os pais têm acesso pela internet, eu elaboro as atividades extras que são retiradas na escola a cada 15 dias, porque a gente precisa entender que a gente continua
no momento de isolamento. Não dá para pedir para os pais irem todos os dias na escola retirar essas atividades. Elas são retiradas a cada 15 dias. E são esse tipo de atividade que eu disse para você. Os jogos. No próprio livro didático, no final dele, tem uma série de sugestões de jogos que podem ser feitos com as crianças. Então, estou imprimindo tudo, coloco ali tudo que eu posso enviar. Pedir um dado, eu já mandei ali para o pai mesmo montar com a criança, ele é de papel, mas o pai monta junto com a criança, para pedir o mínimo possível de coisas que eles precisem sair de casa para procurar, para tentar fazer. Já faço um kit para cada uma dessas crianças e envio para poder dar um suporte, principalmente para essas famílias que não conseguem acessar a internet. A criança não está deixando de fazer uma atividade porque ela não tem esse acesso. Ela faz diferenciada. É muito legal. A Camila colocou aqui pra gente que a gente não pode esquecer que esse trabalho, né, tem uma nova demanda, acabou se tornando uma questão mais assistencialista, não somente institucional. Então, não é somente a questão da instituição como escola, é uma questão de prestar assistência mesmo a esses pais, dessa forma que você falou, oferecendo materiais, oferecendo recursos para eles, para que eles não precisam ficar se locomovendo para outros lugares, papelarias e tudo mais, até porque nem todo lugar está aberto, nem todo lugar funciona, né? Então, isso acaba criando essa necessidade, realmente, como a Camila falou, de criar novos vínculos com a família. Essa questão de você manda o dado, o pai vai recortar e vai formular esse dado, vai montar junto com a família. Então, realmente, acaba criando aí novos vínculos entre a família e a criança, não é verdade? Os pais vão participando. Aí surge a pergunta, como que organiza essa rotina em casa, esse tempo de estudo em casa? Como que os pais podem se organizar? Porque nós temos agora a rotina de estudos da criança, que em tempos escolares, em tempos das aulas, eles ficam aí 5 horas na escola. Mas em casa eles não vão ficar 5 horas estudando, não é verdade? Vão ficar, exatamente. Não tem nem como, então, né? A gente faz uma sugestão. Eu enviei um quadro de rotina como sugestão para as famílias. Porém, eu sei que nem todo mundo vai conseguir fazê-lo da maneira que eu enviei, porque cada um tem a sua rotina dentro de casa. Horário de trabalho, tem que ver com quem essa criança vai ficar. Então, a sugestão é que os pais tentem adequar a sua realidade. Qual horário é mais tranquilo para mim? Se tem um lado positivo na questão da pandemia e as crianças estarem estudando em casa, essa flexibilidade que cada família tem de montar uma rotina segundo a sua necessidade. Não precisa todo mundo seguir no mesmo horário, da mesma maneira. E outra coisa que eu tenho observado também é que muitos pais estão descobrindo um prazer em acompanhar essas atividades com os filhos que até então eles não sabiam que tinham. Né? Porque fazia, eu ajudo meu filho e tal, mas agora eu tenho que ajudar o meu filho, né? Muda isso. E eles estão descobrindo que, poxa, é um momento legal também que eu passo com ele, é um tempo que eu estou aqui e eu estou com a minha atenção totalmente voltada à minha criança. E é aquilo que você falou, está estabelecendo um outro tipo de vínculo familiar também. A criação desses vínculos ele é muito importante. E a gente sempre, os professores, as escolas, as instituições, sempre buscam essa parceria com a família. Eles sempre buscam essa parceria entre os professores e essa comunicação mais aberta, essa comunicação mais facilitada entre os professores e os pais. Justamente porque comprovadamente que a criança que tem um suporte maior em casa, um suporte tanto emocional, né, como a participação dos pais nessa rotina escolar da criança enquanto atividade presencial, isso favorece muito na aprendizagem da criança. Eu tenho por base próprios alunos meus, quando eu trabalhava com a fase de alfabetização do primeiro ano, que os pais que participavam mais, os alunos avançavam muito mais rápido nas hipóteses, justamente porque são aqueles pais que procuravam promover atividade que são mais familiarizadas para a criança, que liam, que tinham estímulo à oralidade e tudo mais. Então, essa questão de pandemia, essa questão do isolamento, de ensino remoto,
eu não considero nem educação à distância, porque educação à distância ainda tem uma característica mais diferenciada, né? Então, esse ensino remoto que nós temos é promover essas atividades que as crianças estejam mais familiarizadas para criar esses vínculos, não é verdade? Isso. E, assim, apesar de ter ficado pouco tempo esse ano com eles em sala de aula, Paulo, eu percebo que os meus alunos, a minha turma, eles ainda lembram de muita coisa que a gente fazia na sala. Então, eu recebo muito relatos de mãe. Olha, eu tentei fazer com ele assim, mas ele me disse que vocês fazem assim na escola. Ele quer fazer da maneira que vocês faziam. E eu acho isso muito bacana. Poxa, legal. Vamos resgatar isso também, né? A questão da rotina com as crianças. Elas faziam cabeçalho, a gente tinha leitura de leite. Então, manda lá uma sugestão de leitura para o pai fazer com essa criança antes da atividade. É uma maneira também de organizando essa rotina, porque aí a criança começa a entender tudo que ela está fazendo, né? Como é na escola. Estabelecer uma rotina que é parecida com a da escola, que se aproxime ao máximo com a rotina que tem na escola. Porque no primeiro ano tem aquela questão de alfabeto todos os dias, né? Trabalhar com as letras móveis, contar a quantidade de alunos que vieram, quantidade de alunos que faltaram. Então, tem todo um trabalho com calendário. Então, o trabalho dentro de sala de primeiro ano é muito rico, é muito oralidade para ser trabalhada com os professores e os alunos. E isso precisa ter continuidade em casa, né? Perguntar para a criança, mostrar um calendário, né? E, de preferência, também, manter a indisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade, conversando muito com os seus pares. A professora de artes vai mandar uma atividade, o professor de educação física também tem que mandar a atividade dele. Vamos tentar sentar juntos e montar as coisas possíveis, fazendo esse link de uma coisa com a outra, porque aí também facilita para o pai, que ele já está ali contextualizado, e também para o retorno dessa criança, né? Porque ela vai continuar dentro daquilo que ela já estava habituada. A criança, desde muito pequena, ela já vem aí de um contexto que ela está inserida no mundo letrado, né? Que ela está inserida no mundo da escrita. Só que ela precisa ser reforçada isso, ela precisa estar inserida de verdade. Os pais precisam estar trabalhando de uma forma, como você disse, flexibilizada, né? De acordo com a sua rotina, e interdisciplinar, transdisciplinar aí, com todas as disciplinas. Não é trabalhar só português, não é trabalhar só matemática. Quando a gente fala de alfabetização, né, a gente fala de uma questão de desenvolvimento mais global da criança, de um letramento, que ela vai estar levando isso para a vida, que ela vai estar se questionando, propondo perguntas, realizando, fazendo argumentação. Então, quando a gente fala de alfabetização, né, ela vai estar se descobrindo a função social da escrita, que é o letramento, na verdade. E esse letramento ele é muito importante. Por que eu estou aprendendo a ler e escrever? Isso, porque exatamente. Para que serve? Os pais eles precisam reconhecer isso. Para que serve ler e escrever? Porque é assim, a gente pergunta para as crianças: você veio na escola para quê? Aí eles respondem: para ler e escrever, né? Então agora, o porquê ler e escrever, né? Como que eu vou estar trabalhando isso? De que forma que isso vai ser trabalhado? Então, por que eu preciso aprender a escrever um bilhete? Qual a função que se tem, a função comunicativa do bilhete? Qual é a função comunicativa, por exemplo, de uma videochamada? Né? Porque nós temos hoje aí o multiletramento, as ferramentas midiáticas que vão estar facilitando esse trabalho do professor. E-mail, né? Qual o gênero? Exatamente. E-mail, a gente está trabalhando usando muito. Exato, e-mail, a gente trabalha bastante, que foi, e durante um tempo acabou se esquecendo disso, né? Então, assim, é uma situação que é nova para os pais, é uma situação nova para os alunos, e é uma situação muito nova para os professores, porque a gente precisa se adequar a essa nova realidade que nós temos, minimizando esses impactos que tem na alfabetização, nesse processo, dessa construção, que a gente fala que é um processo mesmo, porque não é de uma hora para outra, não é verdade? E
O que eu tenho observado, Paulo, é que muitos colegas, assim, ainda se cobram demais, sabe? Fazem um vídeo, não ficou bom, vou fazer de novo. Mandam uma explicação, não gostei. Tem se cobrado muito e precisa tomar cuidado para não cobrar tanto do outro. Porque a pessoa ela está sendo extremamente crítica com ela, e isso é prejudicial, isso faz mal para ela, mas ela precisa também se policiar para não cobrar tanto do outro, porque não dá para exigir agora, nesse momento, que os pais organizem essas atividades que estão sendo realizadas em casa no portfólio, para entregar quando o professor precisar receber essa atividade. Gente, é preciso ter um olhar mais flexível para isso também, né? O que é possível para essas famílias fazer? Por parte do professor. Por parte do professor. Porque, lógico, todo mundo tem uma preocupação quanto à qualidade do trabalho que está sendo realizado. Na sala de aula nós já tínhamos muito e agora continuamos tendo. Não é para perder essa qualidade. Porém, precisa entender que não dá para eu cobrar um padrão de qualidade de uma família fazendo essas atividades em casa da mesma maneira que eu cobro do meu colega, por exemplo, que divide ali as mesmas turmas que eu. Ele é uma pessoa tão preparada quanto eu. Ele tem as mesmas ferramentas dentro do ambiente de trabalho para fazer esse trabalho tão bem quanto eu. Mas as famílias não têm. É essa observação que eu tenho feito muito, sabe? Reclamações de colegas, mas eu mandei. Precisa entender que são coisas diferentes. E a gente bate nessa tecla e a gente insiste, porque é isso que causa essa angústia no pai também. A gente ouve, né, nos grupos do WhatsApp, áudios que os pais enviam, que famílias enviam, às vezes a gente leva até meio que na brincadeira e olha, tá vendo? Na hora que critica o professor, agora tá no lugar. Mas você escuta aquilo e percebe uma angústia tão grande naquelas falas, por conta disso também. Aquela professora está cobrando isso, ela está exigindo aquilo, eu não consigo. Então, a gente precisa voltar para a realidade e pensar em coisas possíveis. Então, eu tive uma experiência, porque ano passado, esse ano, eu estou trabalhando com turma de terceiro ano. Também é de ciclo de alfabetização, mas é uma fase um pouco mais para frente do que é o primeiro ano. É uma fase bem diferente. As crianças já têm uma certa autonomia, já realizam as atividades, é uma adequação ao outro que nós vamos estar fazendo, realizando, um suporte ao outro. Então, eu ouvi de uma mãe o seguinte, porque nós mandamos as atividades de todos os conteúdos, né? Português, matemática, história, geografia e ciências. E ainda tem artes e educação física, que também mandam os conteúdos. São 7 conteúdos que vão. Então, a cada semana, com conteúdos diferentes, né? E a observação que essa mãe fez foi, professor, como que você dá conta de fazer uma atividade diferente todos os dias dentro de uma sala de aula com 35 crianças, sendo que eu não consigo dar conta de uma atividade por dia com uma criança. Então, assim, a gente vê uma frustração na fala da mãe em relação a como que se realiza também esse trabalho dentro da sala de aula, quando está no ensino presencial, né? Essa frustração que às vezes eles não conhecem o lado do professor. Então, agora nós estamos aí vivenciando uma questão de os professores precisam dar suporte aos pais para que esses pais consigam mediar essa aprendizagem da criança, para que quando essas crianças voltem, elas não fiquem tão desamparadas, não é verdade? Sim. Nós ficamos muito pouco tempo com as crianças no começo desse ano. Foi praticamente de fevereiro e março. Né? Nós paramos aí quando? 23 de março, não foi? Exatamente. Então, nós ficamos aí praticamente o tempo que nós temos para fazer o diagnóstico com essas crianças. Né? Então, nós fizemos o diagnóstico e agora? E a partir disso a gente precisa trabalhar isso. Exatamente. E aí, nós tivemos uma interrupção, né? Que foi aquele período que nós entramos de férias. E só depois retomamos. Então, não foi também... Parou e logo em seguida as atividades
online já se iniciaram? Houve um período, parou e depois nós retomamos. Então, nós ainda estamos no início desse recomeço aí, né? É tudo muito recente. E a expectativa da volta, isso também afeta. Então, são vários fatores, muitas coisas. A gente tem que levar em consideração que há famílias em que perderam pessoas, estão de luto. É uma série de coisas para se pensar. São diversos fatores que afetam, né? A Patrícia fez uma colocação aqui que é bem pertinente, né? Ela disse que não está em sala de aula esse ano, que ela está fazendo realmente só um atendimento clínico, né? Ela faz esse atendimento clínico com as crianças e ela sempre procura aí a oportunidade de mostrar para as famílias a perspectiva do professor e mostrar para o professor a perspectiva da família. Esses dois lados, né? Porque os professores se cobram muito, como você falou, em relação às atividades que vão ser enviadas. Os pais se cobram muito em relação a como eu vou fazer essa atividade. Então, realmente, se a gente parar para pensar, esse ciclo de alfabetização, que a gente considera do 1º ao 3º ano, ele é bem delicado nesse momento de pandemia. Não que os outros sejam menos importantes, de maneira nenhuma. Mas agora é a entrada, né? É o começo que eles estão aí vivenciando mais esse mundo escrito. Porque, às vezes, na escola, o primeiro contato que a criança vai ter com diferentes gêneros textuais, com diferentes conteúdos e recursos, não é verdade? Sim, mas aí que entra essa questão que eu vejo da flexibilização. Nós trabalharíamos os gêneros textuais com as crianças na escola, se elas estivessem lá, os meus aluninhos já estariam escrevendo os bilhetes e tudo mais. Eu não posso usar esse termo assim com o pai, essa coisa, pai, gênero textual, texto instrucional, ele fica tão perdido quanto a criança. Eu acho que certos conteúdos, certas coisas que nós deveríamos estar trabalhando, ainda é possível se recuperar no próximo ano. Eu acho que o momento agora não é para isso. O momento agora é realmente de pensar nas questões emocionais que isso possa acarretar a longo prazo. Então, trabalhe uma atividade mais simples, menos elaborada, vamos dizer assim, possível de ser realizada, e depois se organiza para volta começarmos a retomar de onde paramos e o que precisa ser feito. Porque se a gente começar agora a se preocupar com o conteúdo da maneira que ele deveria ser feito na sala de aula, tanto o pai, o professor, e principalmente a criança, vai ficar todo mundo muito perdido. Muito difícil. Essa colocação que você fez é super pertinente, justamente porque nós precisamos trabalhar essa parte emocional que nós temos. Tanto os professores eu acho que ficam... é fundamental. É fundamental, né? Fica nessa ansiedade. Eu sofro de ansiedade, né? Eu sou muito ansioso, eu sou muito... Meu Deus, né? Então, a rotina de sala de aula me deixa tranquilo, vamos dizer assim. Mas essa questão me deixa muito ansioso, me deixa como que eu vou preparar, como que eu vou fazer, o que eu vou realizar. E eu fico me perguntando, e os pais também, e essas crianças. Então é justamente isso, trabalhar o emocional. Essa questão de conteúdo, de aprendizagem esse ano, não vamos dizer que vai ser perdido, porque não vai. Não, ela vai ter um resultado. Nenhum aprendizado é perdido. Eu acho que nenhum aprendizado é perdido. A pandemia tem nos ensinado muita coisa. E eu, nas minhas conversas com os pais, eu tenho dito isso. Pai, aproveita esse momento para conversar com seu filho sobre a importância do amor ao próximo, da solidariedade, da empatia. São outras coisas também que precisam ser trabalhadas e ensinadas, além da questão ler e escrever. É muito importante, não pode ficar para trás? Não. Mas vamos ter um olhar sobre as outras coisas que nós estamos aprendendo. Né? A questão do conteúdo, ela vai ser retomada de qualquer maneira, ela será retomada. O conteúdo a gente dá conta, né? O conteúdo a gente dá conta. Agora, o que eu espero, né, que não aconteça, que eu não gostaria de receber, é uma retomada de alunos amedrontados. Ai, a professora vai cobrar de mim uma atividade lá que a minha mãe não conseguiu fazer.
eu não fiz em casa. Olha, meu amigo aprendeu isso, porque minha mãe falou que ele aprendeu, e eu não, porque isso é o mais difícil depois de ser trabalhado. Acalmar essa criança novamente, fazer ela retomar a autoconfiança, não acabar com a autoestima dela. Isso, para mim, é o que eu acho que é o primordial nesse momento. Esse olhar de empatia, realmente. Me colocar o tempo todo no lugar da mãe. Eu vejo professores falando sobre a questão dos gêneros textuais, como se para ela fosse muito claro que existe receita é um gênero, bula de remédio é outro. A gente tem que lembrar também, nós estamos falando de pais que foram alfabetizados muito antes da questão do construtivismo. Tudo é muito novidade para eles. Na época deles, eles não aprendiam assim. Então, assim, eu já recebi mensagem de pai que disse, olha, eu comprei Caminho Suave. E a gente sabe que hoje a gente não trabalha mais isso, mas ele aprendeu assim. Então, como eu vou dizer para esse pai que essa tentativa dele não está correta? Não é assim que trabalha, imagina. Não, ele aprendeu dessa maneira e ele está tentando se adequar à maneira que ele aprendeu para não deixar o filho sem uma atividade. Então, é preciso sempre ter esse olhar de empatia. Então, a Rúbia fez uma colocação aqui muito legal. Obrigado pela participação, Rúbia. Penso que teremos que fazer escolhas, e é exatamente isso. Proporcionar agora essa questão, trabalhar o emocional da criança, trabalhar o emocional dos pais, para que isso não se perca, trabalhar essa empatia. Nós temos aí famílias que perderam pessoas, trabalhar isso junto com as crianças. Né? Essa geração está acostumada a trabalhar sozinho como nós antigamente, né? Ela não está acostumada. É uma geração que é muito conectada, é uma geração que é muito dependente de internet, então isso fica difícil. Realmente, como a Kelly está falando, é uma nova adaptação, e é para todo mundo. Não é uma... Para mim, porque é professor, para você, para ninguém. Não, é para todo mundo está se adaptando em relação a trabalhar esses novos conceitos, em trabalhar essa questão de competências socioemocionais que nós precisamos ter professores para depois a gente conseguir desenvolver isso no aluno. Exatamente. E a gente não está nem falando aqui daquela criança que está realizando suas atividades sozinhas. Porque tem isso também. Tem a criança que, por mais que o pai queira estar presente, ele não consegue. Essa criança, ela acaba tendo que desenvolver uma autonomia que deveria ser trabalhada, né? É um processo, autonomia também é um processo, deveria ser trabalhada. Essa criança está tendo que aprender isso na marra ali, ó. Eu preciso fazer e eu vou fazer do meu jeito e está fazendo sozinha. Eu acho até que nas séries iniciais aí, primeiro, segundo ano, a gente nem veja tanto, mas quarto, quinto ano, deve haver muitas crianças nessa situação. Que o pai, às vezes, nem entende mais aquele conteúdo que a criança está aprendendo na escola. Olha a colocação da Rita, que eu achei bem legal. Mesmo sendo professora, eu sinto dificuldade com a minha filha em relação ao ambiente. Justamente, dentro da sala de aula é um ambiente todo preparado para receber essas crianças. Mas não, em casa tem várias distrações. Televisão, brinquedo, computador, é mais atrativo para a criança do que o próprio ambiente escolar. E esse ambiente, como ela está falando, ele é próprio, né? Na casa, não. Então, ela está estabelecendo combinados com a filha em relação a isso. E isso é muito legal, porque os professores, né? Nós professores, eu não tenho filho, mas professores que têm filhos também têm que se adaptar a essa nova realidade. Porque, além de ser professor, precisa estar auxiliando essa criança em casa. E é o que a Rita falou. São várias distrações que existem para que a criança não faça atividade. Exatamente. A Rita, inclusive, é mãe de uma das minhas alunas. E olha a minha responsabilidade, porque a Rita é professora, a Rita é professora, a Rita sabe exatamente o contexto, e a Rita, ela é super parceira. Ela é uma mãe que entende também as dificuldades que eu, enquanto professora, estou passando para elaborar as minhas atividades, para dar esse suporte para o pai. E a Rita, ela faz esse trabalho com a filha dela, que é maravilhoso, é uma aluna excelente, e ela tem esse olhar de não me cobrar, sabe? Porque tem um outro lado também, tem o pai que acha que o professor não está fazendo tudo que deveria e está cobrando do professor além do que ele consegue nesse momento. Cobra então, mais, né?
Cobra mais. E aí, essa parceria que eu consegui estabelecer com a Rita, que é uma colega, é muito importante para o trabalho fluir, porque eu me sinto segura que ela vai compreender que eu estou fazendo nesse momento o melhor que eu posso, e eu compreendo também essas questões que ela colocou, que a criança está fora do seu ambiente da escola, que tem todas as coisas que a distraem, e não vou cobrar da Rita aquilo que eu sei que não é possível fazer nesse momento. É uma questão que são trabalhar as frustrações, né, de ambos os lados. Né? Na verdade, nós temos aí um triângulo, são os pais, as crianças e os professores. Então, desenvolver esse tipo de parceria que você tem, né, que você conseguiu desenvolver com a Rita, seria ótimo para todo mundo, mas infelizmente não tem. Nem todos os pais compreendem isso. Tem pais que querem cobrar, tem pais que buscam sempre estar criticando o trabalho dos professores. Mas essa atividade é muito difícil. Mas essa atividade vai ter que usar cola. Eu não tenho cola em casa. Né? Mas essa atividade é isso. Então, sempre tenta colocar um empecilho. E o bom é quando você cria parcerias desse tipo. Quando você cria essa parceria com o pai, você tem essa conectividade e essa liberdade do pai de conversar com ele e falar, olha, vamos tentar resolver de uma outra maneira? Vamos tentar fazer de outra forma? Isso. Eu, inclusive, nas minhas primeiras conversas com os pais dos meus alunos do WhatsApp, eu tentei deixar isso bem claro para eles, que na vida a gente precisa ser facilitador e não complicador. Estamos todos vivendo um momento já muito difícil para todo mundo. Então, vamos procurar ser generosos uns com os outros. Né? Uma família ser generosa com a outra, entender, mas nós estamos ainda nessa parte do livro, já poderíamos ter avançado se não fosse o fulano. Gente, generosidade, entender que todo mundo está passando por um momento difícil. As crises... Empatia, né? Empatia. O acolhimento, ele tem que ser como um todo. O acolhimento tem que ser no geral, com todas as pessoas. Não é só um grupo específico, né? Não. A Rúbia colocou aqui pra gente, né? Além de um ambiente diferente, o comportamento também é outro. Exatamente. As crianças comportam de uma forma em casa e na escola elas comportam de outra forma. Então, apesar dessa geração aí, ser antenada, as ferramentas são outras. E os pais acabam sendo os nossos olhos. Precisamos dessa parceria. Parceria entre família e escola, professor, é fundamental para esse momento, e não só nesse momento, para depois dele, para antes dele. Porque quanto mais conexão, quanto mais parceria você desenvolve com os pais, melhor é a relação ensino-aprendizagem que a gente vai estar desenvolvendo dentro da sala de aula. Não é verdade? Mas eu acredito que nunca mais ninguém será o mesmo, né? Até o olhar dos pais, a participação deles, mesmo com a volta às aulas, as crianças na escola, nunca mais será da mesma forma. Esse pai vai lembrar também de todo esse momento e o que foi trabalhar com essa criança em casa, e eu acredito que existam famílias que vão fazer disso um hábito, que vão colocar isso na rotina, aquele momento do dia em que eu vou parar e vou ver o que o meu filho acompanhar mais de perto. Porque as crises, na verdade, elas apenas revelam coisas que já existiam. Então, assim, o pai que está tendo dificuldade para trabalhar com essa criança em casa, que não sabe nem por onde começar, geralmente é um pai que já se mantinha um pouco distante. Aquele que já tinha o hábito de fazer esse acompanhamento, por mais que ele tenha dificuldades agora, as dificuldades são muito menores do que aqueles que nunca se aproximaram. O professor tem dificuldade com as tecnologias. Nós sabemos que na nossa formação, as tecnologias foram deixadas meio de lado. Não existem nas faculdades, eu não sei agora, as online, eu fiz uma presencial, e não existia uma matéria, um conteúdo específico que nos ensinasse a trabalhar com essas tecnologias. Então, se hoje eu tenho uma defasagem, uma dificuldade para trabalhar com ela, eu já tinha antes dessa pandemia, ela só revelou isso. As estruturas nas escolas, né?
que precisam ser mudadas, adequadas. Isso também já existia antes da pandemia. Então, a crise ela vem só para revelar pontos que já estavam no nosso cotidiano. E precisam ser melhorados, né? Você falou que você fez a presencial. Eu acredito que esse é o grande, né, aprendizado aí da pandemia. Nós evoluímos em muitas coisas. Eu, por exemplo, tenho feito coisas nesse computador que eu não me achava capaz de fazer, porque, na verdade, eu nunca havia tentado, nunca tinha sentido a necessidade de fazer. E aí veio o momento e eu precisei sentar aqui, agora eu vou ter que fazer, agora não tem ninguém aqui, sou eu e vou fazer. E isso foi um ganho muito grande para mim, como tem sido para essa mãe que agora senta com essa criança para fazer uma atividade. Isso é um ganho para ela. Ela está aprendendo coisas que ela não sabia e está descobrindo um outro lado do filho que ela não conhecia. Que como a Rúbia, né, colocou aí, nós somos pessoas diferentes em vários ambientes que nós frequentamos. Eu não sou a mesma Priscila na sala de aula, que eu sou com os meus amigos, que eu sou com os meus filhos, que eu sou com outras pessoas. A gente muda a forma de falar, a maneira de se comportar. Às vezes nós ficamos mais relaxados, somos mais informais. Com essa criança acontece a mesma coisa. O comportamento dela com a professora é uma coisa, em casa com o pai é outra. Algumas se sentem mais à vontade para fazer coisas em casa com a mãe e o pai, que são mais permissivos, e outras se sentem mais travados, porque o meu pai é mais rígido comigo do que a minha própria professora. Exatamente. A gente tem que pensar o seguinte, na faculdade eu fiz semipresencial, você fez presencial, mas nós não temos aí uma aula de como fazer iluminação para dar aula remota. Uma aula de som, uma aula de vídeo, nós não temos isso, né? Então a gente tem que pensar o que a gente tem agora. A Adriana está falando aqui, ó, apesar das competências socioemocionais estarem presentes na nossa BNCC, né? Infelizmente percebo que nem os gestores estão preparados para a situação atual. E o que dirá de nós, professores, indo mais além dessas crianças e famílias. Exatamente. Ninguém está preparado para essa situação. Por isso que precisa ter essa readaptação. Como a Priscila falou, a crise ela vem só para mostrar aquilo que já está precisando reformular, aquilo que está precisando ser feito. Nós temos aqui a participação também da Andréia. Olha que legal. Bom dia. Sobre todas as atividades serem acessadas somente pelo portal LED, pensando nas necessidades do primeiro ano, que vocês observam. Então, André, o que nós temos aí? As atividades pela Prefeitura de São José, elas são feitas lá pelo portal do LED, o acesso, mas também as escolas, algumas delas estão fazendo as atividades impressas, né? Como a Priscila falou, que ela manda lá algumas atividades, alguns recursos a mais, algumas ferramentas a mais, tá? A Lucinéia está colocando aqui que, ó, sou professora do Fundamental 1 e tenho uma filha adolescente no 3º ano do ensino médio. E vejo o quanto é difícil para ela, pois as aulas online não têm explicação. Ela acaba ficando nervosa e deixando de fazer algumas matérias. Eu não sou professora de uma matéria específica. Vocês não imaginam o quanto eu também estou sofrendo, pois não lembro mais dessas matérias. Então, só para a gente poder retomar, para nós, professores, trabalharmos em ciências, em história, em geografia, em matemática, nós precisamos estudar para trabalhar isso com os filhos em casa, né? Para trabalhar com as crianças na sala de aula. Então, pensa essa mãe como professora e a frustração também que fica. É uma situação que é muito diferente para todo mundo, não é verdade? A Thalita está colocando aqui para gente, olha que legal, sou estudante de pedagogia, bem-vinda, Thalita, ao mundo da pedagogia, você vai amar, não é verdade, Priscila? É muito gratificante. É muito gratificante. Muita coisa. E nesse período está sendo muito desafiador. Além das dificuldades, estou aprendendo muito. E é de extrema importância o vínculo dos pais com o professor. Porque uma coisa é apenas auxiliar o aluno e agora tentar fazer o papel do professor. Né? A gente tem que lembrar que ele está ali, por enquanto, no papel de professor. Né? O pai está ali, ele está assumindo esse papel de professor ali na hora, né? E aí, sobre a mãe que falou sobre as atividades do LED, né? É importante manter sempre esse vínculo com a professora da sala e tentar fazer os combinados.
Porque, assim, a rede, ela trabalha num todo, mas sempre tem os casos específicos. Então, tudo é possível de ser ajustado. Então, se a mãe faz um combinado com a professora e explica, né, qual a dificuldade que ela tem de acessar essas atividades, sempre vai ter alguém da equipe gestora, alguém que você possa pedir um socorro e ajudar, e essa mãe ter acesso a essas atividades impressas também. O importante é isso, é sempre manter esse vínculo com o professor para qualquer tipo de situação diferente, a professora poder intervir e poder ajudar, porque a ideia é essa, é ajudar, estar próximo e facilitar. Exatamente, manter esse vínculo, manter essa comunicação. Existe aí o WhatsApp, que a gente pode estar se reunindo com os pais, fazendo chamadas de vídeos. Eu já fiz, inclusive, chamadas de vídeos com os alunos, né, explicando para eles, chamadas de vídeo explicando o que fazer uma atividade ou outra. Mas, enfim, a Rúbia sempre trabalhou na rede pública, né, mas esse ano ela está na rede privada e ela vê que, infelizmente, existe um distanciamento entre a rede pública e a rede privada, mesmo utilizando a BNCC. O que vocês acham sobre isso? E agora? Né? O que nós pensamos sobre isso? Nós sempre vamos ter contextos e realidades diferentes, não é verdade? Entre a rede pública e a rede privada. A rede pública, ela é mais ampla, o acesso gratuito, nós temos a questão de atender a todos igualmente, né, com equidade, buscando essa igualdade. A rede particular, ela é voltada para um público mais restrito, vamos dizer assim. Um público que vai estar conseguindo aí, dependendo da escola, pagar uma mensalidade mais alta, né, que muitas vezes os trabalhadores, nós, trabalhadores, não conseguimos estar pagando, né? Ou fazer um investimento maior, vamos dizer assim, nos filhos. Então, assim, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem justamente para definir as aprendizagens essenciais que precisam ser ao longo da educação básica, certo? Agora, o que é ofertado além disso, maravilhoso, né? O que a gente consegue ofertar além disso é ótimo. Dentro da sala de aula, quando a gente está com os alunos, a gente consegue fazer, ofertar mais, ofertar além do que a base define, do que o currículo paulista define. Mas ainda existe uma questão, realmente, por conta de investimentos. A rede pública é muito grande, é muito ampla, e a rede particular se concentra apenas numa escola, se concentra apenas em poucos professores e tudo mais. Então, acaba tendo aí uma diferença em relação aos investimentos que são feitos. Não que a rede pública seja melhor que a privada ou vice-versa. Não. As duas redes, elas têm que comungar da mesma forma que está na legislação. Elas têm que seguir a legislação. Ela segue a LDB, segue a Constituição. Toda a legislação sobre educação, ela vai passar aí sobre essa legislação, as escolas têm que se aderir. A Priscila aqui, a Rita fez uma outra colocação, que, acredito que o papel da escola nesse momento é manter o vínculo com a criança. Perfeito, não é verdade? Perfeito, exatamente. É isso. É preciso, como eu disse no início, o professor se mostrar sempre disponível para fazer os atendimentos e deixar bem claro para o pai que ele está ali, que ele está por perto. Ele não sumiu atrás de um computador elaborando apenas atividades e o pai não tem acesso a ele. Porque a gente entende o quanto a criança sente falta do ambiente alfabetizador, quanto ele sente falta dos colegas e do professor, e o quanto o pai precisa de alguém para estar ali fazendo esclarecimento com eles, de forma rápida, inclusive. Não adianta sobrecarregar as famílias e as crianças nesse momento. Perfeito. E agora é para você, Priscila. Agradeço a Priscila por ser facilitadora nesse momento e ter esse olhar de entender as dificuldades das famílias. Muito bem, né? Nós, professores, a gente tem que ter esse olhar mais refinado para atender todo o contexto que nós temos das crianças, para atender todas as realidades, todas as situações que nós vamos aí estar abraçando com as famílias, não é verdade? Então, é interessante essa colocação dessa mãe, justamente porque ela também é professora, né, que você falou, que ela falou, né? Também é professora, ela conhece a realidade. Conhece, sabe como é que funciona. Então, ela entende, ela consegue compreender os dois lados. E nós precisamos manter esse vínculo com os pais para poder mostrar os dois lados, né? Exatamente. Olha, eu, como professor, estou fazendo o máximo que eu posso, estou fazendo isso, isso, isso.
E você, como pai, também está fazendo o máximo que você pode, se articulando da melhor forma. A fala dela acalma os outros pais também. Ela é minha parceira no sentido de acalmar os outros, porque ela se coloca ali como mãe no grupo e os pais entendem que se ela, que também é professora, concorda com a maneira como eu estou trabalhando, quer dizer que nós estamos todos no caminho certo. E essa parceria é fundamental, ajuda muito, muito mesmo. Então, a parceria entre pais, ela é realmente fundamental, né? Nós temos aqui um comentário da Adriana. Vocês acreditam que essa nova mudança no formato das atividades para o Google Forms está facilitando esse processo de competência socioemocional? Olha, Adriana, eu vou dizer por experiência pessoal minha. Eu acho que esse trabalho com o Google Forms, ele acaba desenvolvendo novas competências nas crianças, novas competências nos pais, não apenas em relação às competências socioemocionais que nós temos na BNCC, mas também a competências de estar trabalhando com diversos gêneros e multiletramentos, que isso é importante de estar desenvolvendo agora na criança, né? Nesse momento, a gente tem que estar preservando todas essas competências que vão ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Uma hora ou outra, né? Ou é agora, ou é mais para frente, a criança e o pai vai precisar estar tendo esse acesso, né? Ela precisa estar tendo esse contato com formas diferentes de letramento, né? Essa questão de letramento. É um novo aprendizado, é uma coisa nova que eles estão tendo a oportunidade de aprender. A gente tem que sempre olhar pelo lado positivo. Essas crianças estão tendo oportunidade de ter um contato maior agora com a informática de uma maneira diferente que nós tivemos, por exemplo. É uma educação que ela é voltada mais, hoje em dia, para o desenvolvimento integral da pessoa, né, o desenvolvimento humano da pessoa, cognitivo, emocional, afetivo e tudo mais. Na nossa época, né, eu não vou falar a minha idade, na nossa época, nós não tínhamos esses recursos, não existia esse tipo de recurso, né? Então, se fosse uma situação dessa, na época que eu estudei, o que ia acontecer? Eu ia pegar as atividades na escola, no máximo, né? E pelo mimeógrafo ainda, né? Para poder estar realizando em casa. Então, a gente fica pensando, nossa, o quanto seria difícil. Então, a gente tem que ver a realidade que nós temos hoje, vamos adequar essa realidade. Todo mundo tem acesso? Nem todo mundo tem acesso. Por isso que foi ofertado a questão de possibilitar a retirada das atividades nas escolas, né? Exatamente. A complementando, acredito que todo esse momento trará diversas habilidades, né? Como vocês disseram, autonomia e múltiplas ferramentas de aprendizagem. Exatamente. Vou dar só um exemplo rápido, Rubio, para a gente poder se situar. Eu e a Priscila, a gente combinou essa live faz um tempo e hoje a gente teve uma dificuldade muito grande de conexão. Então, todo mundo está desenvolvendo uma habilidade diferente, está se desenvolvendo aí de uma forma diferenciada para poder estar suprindo, né? Para poder estar realizando aquilo que a gente se propõe. Os professores estão se reformulando como pessoas. Sim, e aprendendo uma maneira nova de trabalhar. E muita coisa disso nós vamos levar para a sala de aula depois, né? As descobertas de novos aplicativos, as descobertas de uma nova maneira de ensinar. Eu pretendo depois, inclusive, se houver, né, uma permissão da escola, continuar mantendo esse vínculo no grupo de WhatsApp com os pais, porque é muito rico isso. Você precisou falar com a mãe, você fala com ela naquele momento. Antes havia uma dificuldade maior, você tinha que marcar um horário, esperar a pessoa ir até a escola. Agora não, eu tenho um problema, eu já falo com ela ali. Eles conseguem resolver. Essas ferramentas de WhatsApp, de comunicação rápidas, elas têm justamente essa característica, né? Para ter essa comunicação mais facilitada entre as pessoas. E por que não trazer isso para a escola? Eu já tenho esse grupo de WhatsApp desde o ano passado. No ano passado eu já tinha esse grupo com a família do terceiro ano. É muito bom. Os pais participam, dão um retorno, dão
né, vão validando, e esse ano também, quando no começo do ano já criei o grupo, né, a gente sabe que não são todos pais que participam, não são todos pais que gostam de ficar em grupos, né, mas enfim, essa é uma ferramenta que a gente vai estar levando para o tempo fora da escola. A gente tem que pensar agora que a gente está trabalhando no modelo híbrido de ensino. Nós estamos nessa questão de trabalhar o presencial, trabalhar o remoto, trabalhar com diferentes ferramentas, com diferentes ferramentas digitais que são novas para todo mundo, não somente para os professores, mas também para os pais, os alunos, porque a informação, ela está aí para todo mundo. Informação, você vai lá, você acessa lá o Google e vai lá, pesquisa o que você quer. Mas, e para você transformar essa informação em conhecimento? É aí que é o papel do professor. O professor é o filtro que vai estar fazendo esse papel, é a ponte entre a informação e conhecimento, levar o conhecimento para as crianças, né? Nós estamos aí, como a Adriana falou, isso, exatamente, criando novas sinapses. Então, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu gosto de ver as coisas sempre pelo lado bom. Então, toda essa situação revela para a gente o quanto o papel do professor é fundamental, que não vai haver tecnologia nenhuma que vai substituir esse profissional. Ele vai se apropriar dessas ferramentas para continuar mediando conhecimento, de uma maneira acessando mais rápido, né, as pessoas, as famílias, no caso, mas sempre ali, sendo fundamental nesse processo. Como a gente falou, nós estamos se reinventando. Está todo mundo se reinventando nesse momento. Olha a Dalva, a colocação dela. Estou dando aula particular para alguns ex-alunos que hoje estão no pré-2. Olha, gente, pré-2 são aquelas crianças que têm 5 anos, né? Bem amador, através do celular. Conexão cai, mas vamos seguindo, né? Exatamente isso. Eu acho que a gente tem que partir dessa tentativa e erro. Ninguém é perfeito. Ninguém faz nada 100%, mas a gente tem que fazer o que nos cabe de melhor, como a Dalva está fazendo, como tantos outros professores estão fazendo, não é verdade? E isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser partilhado com os pais, para que eles se acalmem também, para ver que os professores estão aí no momento de novas aprendizagens, no momento em que tudo é muito novo, e nós não sabemos o que vai acontecer no depois. Nós não sabemos o que vai vir quando retornar às aulas. Nós não sabemos que tipo de situação nós vamos ter. Né? Como a Priscila falou, alguma criança pode vir com mais uma frustração, porque não fez determinada atividade. Né? Então, tudo isso a gente vai ter que levar em conta. Tudo isso a gente tem que ser bem claro naquilo que a gente vai estar fazendo. E essa fala foi perfeita, Paulo. Tentativa e erro. Isso é a base da nossa formação, né? A gente aprende a ter um olhar diferenciado para aquilo que a maioria das pessoas considera erro. Não existe erro, existem hipóteses. Existem as tentativas que o indivíduo faz para avançar. E cada vez que ele tenta e consegue um resultado um pouco melhor, ele avançou. E isso é muito interessante na nossa formação mesmo como pessoa, como indivíduo. Quantas coisas nós vamos aprendendo ao longo dessas tentativas. A Rogéria está falando que está sendo muito esclarecedor, está mesmo, Rogéria. Eu acho que eu sempre fui a favor dessa democratização do conhecimento. A Priscila também tem um pensamento bem parecido com o meu, dessa questão de que conhecimento é para todo mundo, que ele precisa ser partilhado, ele precisa ser compartilhado, na verdade. E a Rubia traz aqui para a gente. Esse olhar sobre o professor vai ser outro quando a pandemia voltar. Né? Quando a pandemia voltar, não, Deus me livre. Quando a pandemia acabar, né? Então, a sociedade precisa nos valorizar. Durante a história, né, do magistério, os professores já foram muito bem pagos, já foram muito valorizados, já foram muito desmerecidos, e vai oscilando conforme a sociedade que nós temos. E essa pandemia está mostrando isso, que nós precisamos valorizar o professor, como a Priscila falou. Ferramenta nenhuma substitui o professor. Ferramenta nenhuma substitui aquela pessoa que está ali mediando, que está ali assessorando a criança diretamente. Não é verdade? A Camila traz para a gente aqui uma outra colocação. Gente, eu estou adorando a participação do pessoal.
muito legal, muito bom, muito obrigado mesmo. Também. É muito gratificante, né, Priscila? Estou achando as falas ótimas, super pertinentes, todo mundo realmente dentro do assunto, tentando entender e contribuindo também para que nós possamos entender um outro lado. Muito interessante. A Camila fala, a mudança foi emergente, justamente. Pegou todo mundo de sopetão, vamos dizer assim, né? Sequestrou todo mundo e falou, vamos, agora vocês vamos fazer isso. É radical e necessário. A gente teve que se reinventar, recriar e reaprender. Logo mais teremos de ser ainda mais criativos, sabendo que nada voltará a ser como antes. Perfeito. Né? Aquela música, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Nossa, Camila, perfeito. Então nós temos que pensar nisso, né, Bria? Com certeza, com certeza. E sempre pensando as mudanças positivas. Sempre olhando para o que nós vamos tirar de bom disso quando tudo acabar. Sim, eu acredito, na verdade, que essa profissão que nós escolhemos, que você escolhe, né, essa vocação você escolhe, ela permite que você se recrie todos os dias. Ela permite que você se veja como pessoa, se analise como pessoa. Porque só nós que trabalhamos em sala com 35 crianças sabemos o quão difícil o quanto nós colocamos aí o nosso psicológico à frente de tudo, não é verdade? O quanto isso precisou ser trabalhado e o quanto a gente precisa trabalhar mais ainda. Então, eu acredito, eu tenho um orgulho muito grande de ser chamado de professor, né? Eu amo o que eu faço de paixão, e eu acho que a Priscila também, acho que todo mundo está nessa situação, porque se falar assim, professor ganha bem, né? Professor ganha lá R$3.000, nossa! Mas o tanto que a gente passa em sala de aula, ninguém vê isso, né? Ninguém consegue ver o quanto a gente passa lá dentro de sala de aula, com 35 crianças, com 35 cabecinhas de diferentes contextos, não é verdade? Então, eu queria abrir agora para as considerações finais da Priscila, né? Vamos lá, Pri. Então, eu estou muito feliz com a participação, principalmente também com os comentários que vieram, eu achei super pertinente, gostei muito. E vamos torcer, né, para que a gente possa retomar as nossas vidas normais, a nossa rotina na sala de aula o quanto antes, mas não deixar se perder isso que nós estamos conquistando nesse momento, que é a questão da empatia, a questão da preocupação com o outro, a questão da solidariedade. Independente de pandemia ou não, vamos levar isso e sempre procurar mesmo sair da nossa zona de conforto. O professor sempre buscar mais formação, sabe? Sempre buscar aprimorar o seu trabalho, porque nesse momento a gente vê o quanto isso tem sido diferencial entre as pessoas, entre os profissionais, inclusive. Isso, eu sempre acreditei nessa questão da formação constante do professor, essa formação continuada. Não tem como você ser um professor se você não faz uma formação que permite você continuar na sua prática, você continuar aprimorando sua prática. Eu sou um professor melhor hoje do que eu era ontem, entendeu? Então, isso permite que nós crescemos, isso permite o nosso avanço na profissão, que a gente melhore toda a nossa prática, né? Então, a gente tem que pensar, a gente tem que acreditar. A formação inicial está aí, vamos fazer. Mas vamos dar continuidade, vamos fazer essa formação continuada, vamos assistir bons vídeos, ler bons livros, bons referenciais que permitam que a gente mude a nossa prática. Né? Se propõe aí, né? Eu vou ler 15 páginas durante a semana, que seja, de um livro novo que eu peguei que fala sobre a minha profissão, que vai me ajudar nesse processo todo. Então, eu acho assim, essa formação continuada é muito importante. Eu queria deixar meu agradecimento à Priscila, que atendeu prontamente esse convite. Foi um prazer ter você aqui. Foi um prazer, né? Eu amei. Eu também amei, você não sabe quanto que eu estou gostando disso. Apesar dos problemas técnicos, a conversa... Sim, mas isso é indiferente, a gente supera.
né? A Rúbia, parabéns pelo bate-papo, muito esclarecedor e acolhedor. Troca de experiências da Patelas é fundamental. Exatamente, Rúbia. O trabalho do professor, essa troca de experiência que se tem entre professores, contribui muito para a nossa prática, contribui muito para esse desenvolvimento que nós temos, né? Então, eu queria agradecer a participação da Priscila, eu queria agradecer a participação do pessoal que está aí, o pessoal que teve com os comentários, foram comentários muito pertinentes, né? E desejar a todo mundo aí um bom sábado, que todo mundo aí vá descansar, vá relaxar, né? Vamos fazer aí sempre que o melhor, né? Muito obrigado por todo o carinho que vocês têm pela gente. A Priscila tem um projeto, né, Priscila? Pode falar dele um pouquinho? Posso. É o NEP, Núcleo de Estudo Popular. É um grupo de estudos que visa democratizar o ensino. Então, nós oferecemos cursinhos preparatórios, inclusive meu sonho é ver o Paulo, né, trabalhando com a gente, é um excelente formador, para pessoas que não têm acesso aos cursinhos que são mais caros, que precisam de um investimento maior. Então, nós oferecemos com a mesma qualidade, num tempo menor, às vezes, porque são muitas turmas, então nós não conseguimos atender todo mundo no mesmo período do cursinho, mas com valores acessíveis e preparando essas pessoas para os concursos. Essa é a ideia principal. Fazer com que todas as pessoas tenham acesso a essa preparação e se sintam seguros na hora de realizar aí as provas. Muito legal. Esse projeto da Priscila eu já conheço, acho que quando começou esse projeto, se não me engano, em 2015, faz tempo já que você tem esse projeto, né? 4 anos. Isso, então, no comecinho dele eu participei de algumas reuniões, eu participei de algumas aulas, eu assisti, é muito bom. Eu acho assim, que compensa e com certeza eu vou estar lá ajudando, vou estar lá participando, porque eu acredito nisso. É a democratização do ensino que vai trazer para a gente, para os professores, esse acesso ao conhecimento. É isso que permite que os professores melhorem nessa prática, né? O Giz de Cera que eu criei, ele é justamente para isso. O Núcleo Giz de Cera, ele veio para poder fazer cursinhos que são mais acessíveis, cursinhos que são mais interativos para as pessoas, né? Então, é para poder abranger todo mundo, para que permita essa evolução da pessoa, que permita esse trabalho de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional também. Então, é assim, vamos formular a parceria aí, com certeza, nós vamos estar fazendo. Né? Vou ficar no seu pé, hein? Não, nem precisa, vamos já marcar. Pode ficar tranquila que eu vou sim, vou com o maior prazer, pode ter certeza. Receber você. Dizer que semana que vem a gente tem uma live também às 10 horas, a gente vai transmitir também pelo Facebook, é a live com a professora Rogéria, que nós vamos estar falando sobre o atendimento educacional especializado e essa situação de ensino remoto. Como que ficam as crianças que têm as pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, né, altas habilidades, superdotação, como que elas ficam agora nesse momento de ensino remoto? Então, a gente vai falar sobre educação especial e o atendimento educacional especializado. Vai ser um bate-papo bem legal também. Queria que todo mundo que puder aí participa e divulga, tá bom? Priscila, eu, do fundo do coração, tenho mais do que te agradecer mesmo, tá? Ó, um beijo. Beijo, gente. Não tem como agradecer a você. Tá bom? Imagina, estou super feliz. Gente, pessoal, muito obrigado para a gente poder divulgar. Vamos tentar divulgar isso aí para todo mundo e vamos tentar fazer sempre essas lives, trazendo assuntos que são pertinentes da educação, trazendo assuntos que são importantes para a formação do professor, como esse que nós hoje abordamos, sobre a alfabetização e esse acolhimento que se faz com os pais, né? Priscila, muito obrigado. Nós vamos encerrando por aqui, tá? Então, a gente se vê na semana que vem, na live, às 10 da manhã, aqui no Facebook mesmo, tá bom? Tá bom, beijo. Tchau. Gente, tchau, obrigado. Tchau.